Vamos dar início, então. Boa noite a todos. Eu queria convidar o vereador Mufidi para fazer parte da mesa. Subir também a Valquíria, né? Para fazer parte com nós aqui na mesa. Está representando o executivo. Convidar também a Valdênia, não quer fazer parte aqui? Está muito vazia a mesa aqui. Então vamos lá. Roteiro da 4ª audiência pública de 2017, às 19h20, do dia 24 de maio de 2017, no plenário da Câmara Municipal de Bragança Paulista, declaramos aberta a 4ª audiência pública da Câmara Municipal de Bragança, da Instância de Bragança Paulista, no corrente ano, convocada pelo edital 73 de 2017, constando da pauta a seguinte matéria de autoria do Executivo Municipal. O projeto de lei 14 de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Bragança Paulista para o período 2018 e a 2021. Projeto de lei 15 de 2017, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias para o exercício de 2018 e da outras providências. Registro aqui a presença dos vereadores Sidney Guedes, Marco Antônio Marcolino, Tião do Fórum, Mufidi, e também do Gerson Aparecido Silveira, da Elisângela Domingues Bueno, Valquíria Soares André e Edgar Mendes dos Santos. E os funcionários aqui da Câmara, Valdênia. Declaramos aberto o espaço para a manifestação das pessoas presentes. Eu passo a palavra ao vereador Marcolino. Vereador Tião do Fórum, que preside essa audiência pública. Quero cumprimentar o colega vereador Mufidi, Sidney Guedes, Valquíria, que representa aqui o Executivo, os servidores da Prefeitura também, que o acompanham, o Gerson, munícipe, assíduo aqui nessa Câmara Municipal, minhas colegas funcionários da casa, a imprensa também da casa. É um prazer e cumprindo a legislação de estar aqui realizando esta audiência pública. Uma pena que a população realmente se abstém um pouco dessa discussão, tanto técnica, né? Mas nós estamos aqui para cumprir nossa obrigação de discutir dois projetos tão importantes. Um é o projeto de lei, que é o plano plurianual, que vai tratar dos próximos 4 anos das finanças da Prefeitura e das suas metas e comportamentos e ações. E a LDO, que é a mais visada para o ano que vem, que estabelecerá essas metas. Senhor presidente, na manhã de hoje, nós estávamos presentes em uma audiência onde tivemos a visita ilustre do secretário Luciano, que pôde responder todas as perguntas que foram feitas pelos vereadores que estavam presentes, pelas pessoas, pela internet. E entendo que, tão proveitosa que foi, eu, por sugestão, gostaria que a ata desta sessão, da parte da manhã, fosse juntada a esta nossa ata de hoje, e até, aliás, o áudio e vídeo, né, para que fique registrado também nessa audiência tudo que foi discutido, tudo que foi respondido e a contento por nossos colegas vereadores. Está definido, então, os departamentos aí para as providências cabíveis. Abre a palavra para... Alguém gostaria de se manifestar? A audiência pública é para isso. Gerson, algum questionamento? A palavra, então, está para o Gerson. Contato com autores e obras abriu um horizonte extremamente vasto. Tá certo? Ok.
Bom, boa noite a todos. Meu nome é Gerson Aparecido Silveira, moro lá no bairro Enerina Cortês, mas estou aqui como cidadão, registrar vereador Marculino. Conheci os trabalhos da Câmara em 1997, então esse ano está fazendo aí 20 anos em participações em audiências, comissões, sugestões. Até esse ano passei uma sugestão para o vereador Ditinho Bueno, que virou um regulamento na casa aí da tribuna digital, né? Então, eu que levei a ideia para ele originalmente, né? E fiquei muito contente de ter revertido isso numa ação que beneficia a todos, né? Bom, mas eu estou aqui, minha atuação aí na sociedade bragantina também, ultimamente eu tenho apoiado muito a parte de protetores de animais e pessoal que visa o bem-estar animal, né? Infelizmente, a gente vê muitas situações aí de abandono e essas situações, muitas vezes, ou seja, o alicerce dessas situações é a falta de ações, a parte preventiva, campanhas, simples folders para distribuir, né? Infelizmente, a gente sofre isso na pele, a ausência do Poder Executivo, né? Nessas ações, né? Então, a minha solicitação aqui como cidadão, né? Esse ano não está muito diferente, porque a divisão do bem-estar animal na Secretaria do Meio Ambiente, ela praticamente está vazia. Então, já tive contatos com o secretário Fábio, fiz sugestões até de funcionários concursados de outras secretarias que poderiam ser emprestados para aquelas pessoas que também atuam na parte aí de proteção animal, tudo para tentar economizar, né? Mas, infelizmente, ainda está zerado. Não temos ainda a divisão do bem-estar que está previsto em lei, né? Ora, se teve um orçamento aprovado ano passado, eu acho que, no mínimo, o mínimo de funcionabilidade das divisões teria que ser garantido, né? E eu não estou vendo isso na Secretaria do Meio Ambiente. Queria registrar isso. Então, eu vim aqui mais para solicitar aos senhores vereadores, né, que na aprovação do orçamento para o ano que vem e dos próximos, né, reforcem aí a verba destinada para o manuseio mínimo da divisão de bem-estar animal, porque nós que estamos aqui fora, na rua, está sobrando para a gente resgatar, orientar, advertir. Isso quando a gente não leva xingamento das pessoas, né? E as pessoas são agressivas nas palavras, e aquelas situações calamitosas, né? Que poderiam ser evitadas. Então, que nem reforçar, eu vim aqui realmente pedir para os senhores vereadores reforçar no orçamento do ano que vem a verba para a divisão do bem-estar animal, que tenha um veículo próprio, que tenha pessoal capacitado, que tenha campanhas permanentes. Permanentes em que sentido? De panfletos para divulgar nos bairros, né? O serviço voluntário de divulgação pode ser feito em parceria com os agentes comunitários de saúde, que visitam as casas, poderiam nos ajudar nesse sentido, né? E também na parte de cadastramento para campanhas de castrações. A gente sabe que a castração é o caminho para reduzir o número aí de animais abandonados, né? E, além da parte, eu falo a parte de animais domésticos, cães, gatos, mas também temos uma deficiência na parte de animais silvestres. Praticamente não temos mais convênio aí com a Mata Ciliar ou outros órgãos que poderiam apoiar, né? E os que tinha aqui em Bragança estão sendo socorridos por outras cidades ao redor. A gente entende que a crise veio, pegou todos aí, mas eu acho que o mínimo pode ser garantido, né? Eu acho que pode ser estudada uma aproximação maior com a instituição da FESB, através da escola da Faculdade de Veterinária, né? E voltar aí a participação aí do pessoal da Mata Ciliar, né? E falei dos animais de cães, gatos, animais silvestres, mas também um problema muito sério que nós estamos tendo em Bragança, nesse segmento, é a parte de equinos, cavalos, né? A gente está tendo currais urbanos de pessoas que não têm o mínimo de condição. Pegou lá meio lote e já coloca um cavalo lá, né? E sem alimentação,
eles, na maioria das vezes, deixam soltos, invadem terrenos públicos, e já tivemos acidentes esse ano que quase acarretou em mortes de cavalos na Alzira de Oliveira, em outros bairros, até por colisão de veículos, né? Mas, enfim, é isso que eu queria registrar isso, como cidadão, pedir novamente aos senhores vereadores que vejam com carinho a parte orçamentária destinada à divisão do bem-estar animal, porque isso está refletindo em nós, população, aqui fora, tá? Então, queria deixar registrado isso daí. Boa noite, obrigado. Nós que agradecemos. A palavra continua em aberto. Registramos a presença do vereador Cláudio Moreno, vereador Ditinho do Asilo, presidente Beth Chedi, nessa nossa audiência pública, a qual convidamos para fazer parte da mesa. Presidente. Dando sequência, gostaria de ouvir um pouco a palavra da Valquíria, que representa aqui o Executivo. Aliás, registrar também que fui parceiro como secretário de Administração e ela secretária municipal de Finanças, em quase 2 mandatos. E você, Valquíria, permita chamar de você, pudesse fazer uma explanação rápida aí do que o Executivo nos mandou, já que conhece letra por letra do assunto. Muito obrigado. Boa noite, senhora presidente da Câmara, senhor presidente da comissão, senhores vereadores presentes, aos servidores da Câmara Municipal, imprensa, ao senhor que está participando aqui, muito obrigada pela presença. O que nós estamos trazendo para apreciação da Câmara Municipal, com os 2 projetos, o Plano Plurianual, que prevê todas as metas e prioridades da administração e os investimentos para o próximo quadriênio de 2018 a 2021. E a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que prevê as metas e prioridades e as despesas de capital para o exercício de 2018, né? Então, eu gostaria de esclarecer que essas peças orçamentárias, elas são disciplinadas pela Constituição Federal, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, né? O conteúdo técnico, vamos chamar assim, de elaboração da lei, seguem as determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Constituição Federal, das portarias interministeriais da Secretaria da Fazenda, de Gestão e Orçamento. Então, por exemplo, o conteúdo da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, o texto inicial da lei, ele é sempre uniforme, porque a gente atende às exigências que estão contidas aqui na legislação federal, que disciplina o que deve constar dessas leis, né? O que muda em relação aos períodos e aos governos, propriamente ditos, são os conteúdos, quais são as prioridades, quais são as ações que vão estar sendo desenvolvidas, né? E é isso que a Câmara vai estar apreciando nesses dias aqui. Nós fizemos uma audiência pública no dia 26 de abril para a exposição do projeto, que pudemos contar com a presença dos vereadores, com a honrosa presença de vocês, onde o secretário expôs o conteúdo dos planos, né? E nós nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas que se apresentem, lembrando que sempre é prioridade da administração os investimentos em saúde, educação, segurança, né? E a questão, senhor Gerson, as suas solicitações eu já anotei para levar para a administração, certo? A Secretaria de Meio Ambiente desenvolve um trabalho de proteção animal
que, segundo o senhor não é o que vocês estão esperando, então, nós vamos estar levando essa demanda para o Poder Executivo, está analisando e vendo a possibilidade de estar atendendo. Porque agora, os planos, eles são genéricos, né? Então, são definidos os programas e as ações. Entre os programas de gestão ambiental, está sendo tratado também a questão da proteção animal. Mas o detalhamento disso será feito na Lei Orçamentária Anual, que é a terceira peça de planejamento. Então, as diretrizes já estão aqui definidas, estão dadas nesse sentido, e o detalhamento da ação governamental, nesse sentido, virá no projeto de lei orçamentária anual. Então, foi muito oportuna a sua participação neste momento, porque, realmente, as demandas devem anteceder a elaboração do projeto da lei orçamentária anual, né? O programa já existe, aí a questão de se estar estabelecendo os valores e exatamente no que vão ser empregados os recursos aqui destinados, serão tratados na lei orçamentária anual, que será remetida para a Câmara até 30 de setembro, certo? Então, o senhor fique tranquilo, muito obrigada pelo seu interesse, pela sua participação, e a gente está levando, então, a demanda, tá? Obrigado, senhora Valquíria. A palavra continua aberta. A quem mais queira fazer uso da palavra. Vereador Cláudio Moreno. Boa noite a todos. Eu queria tirar uma dúvida com a Valquíria. A assessoria técnica da Câmara fez aqui um comparativo, e para a área nós temos um número menor de orçamento para algumas áreas, né? Inclusive a área de educação. Vocês estão com uma previsão de menos 65% para o orçamento do ano que vem. Eu queria que você nos contasse o porquê disso, não é? Já que a tendência é que nós tenhamos mais alunos, não é? No ano que vem. E tem também aqui uma previsão negativa para a área de saúde, menos 35% para o planejamento, ok, administração menos 15,71, comparando 17 com 18. Mas, especificamente, eu gostaria de que você falasse para a gente dessa questão do menos 65% na educação. Não, saúde não, educação, menos 1,65%. Então, vereador, esse pequeno decréscimo de 1,65%, ele pode estar aqui ocorrendo por duas razões. Uma, pela renegociação dos contratos que a atual administração fez. Outra, pela conclusão eventual de convênios que estejam em vigor em 2017, que já estejam concluídos para 2018. E ainda... E também, por exemplo, as despesas com o PASEP, o recolhimento que a Prefeitura faz, uma obrigação contributiva, né, um tributo que a Prefeitura recolhe, deixou de ser alocado aqui na educação, porque, a partir desse ano, ele não é, a partir de... acho que já de 2017, mas para 2018 também, ele não compõe mais despesa com pessoal da educação. Então, isso reflete aqui nesse valor. Mas eu posso estar fazendo uma verificação mais aprofundada e informando o senhor detalhadamente. E, em questão de diminuição, também no meio ambiente, que até vocês estavam falando há pouco, está menos 20%, né? Tem uma explicação plausível por que de tudo isso? Vocês estão prevendo que a arrecadação será menor, os repasses para essa área serão menores, é isso? Veja,
No meio ambiente também tem os convênios. Isso, que se encerram. Então, essa distorção, quando a gente olha por secretaria, na verdade, a gente teria que estar olhando o detalhamento, porque as despesas correntes e de capital, elas sofrem variações, oscilações de um ano para o outro, né? Então, por exemplo, se termina um convênio esse ano, o ano que vem ele não estará previsto, e isso pode provocar esse decréscimo que está aparecendo aqui, certo? Também, Valquíria, só completando o raciocínio, em 2017 podia estar superestimado também alguns valores em relação a dívidas, em relação a alguma coisa destinada também, não? Não, e também o que está acontecendo é uma nova política, né? Então, os recursos que, por exemplo, a educação ela vai estar, em 2018, produzindo material pedagógico, ela mesma. Então, se não vai mais contratar, isso faz com que a despesa seja diminuída, né? Então, vamos dizer assim, a administração está procurando otimizar a aplicação dos recursos aqui, porque, da mesma forma, você pode ver que houve elevação em outras secretarias, né? O jurídico, por exemplo, é a questão de sentenças judiciais. Então, quando tem uma necessidade, como, por exemplo, de sentenças judiciais que você é obrigado a cumprir, e a gente tem uma receita X, então a gente é obrigado a estar fazendo esse movimento de recursos, né, levando recursos aonde a administração não pode deixar de aplicar. Né? Eu percebo que vocês ou estão sendo muito realistas ou estão sendo muito pessimistas, porque se pegar o total geral, esse levantamento que a área técnica da Câmara fez para a gente, nem a inflação vocês colocaram como... Não é questão da inflação, vereador. Só concluindo. Uhum. O orçamento do ano em curso, 435.551.000, para o previsto para 2018, dá 6,17% a mais. Lógico, a gente está num momento de crise, a gente vive uma situação realmente complicada no país, os repasses diminuíram bastante. Na reunião de manhã, até perguntei para o Luciano, secretário de Finanças, se ele estava sendo muito pessimista, porque eu observo aqui que o orçamento do ano que vem, vocês não levam em consideração nada relacionado às negociações que estão em curso, com Sabesp, com possível licitação, com algum tipo de pagamento de outorga, porque, se a gente observar, essa negociação com a Sabesp, primeiro, ela tem que acabar esse ano. Não é possível que essa negociação com a Sabesp não acabe esse ano. Por mais que ela demore, se a gente tiver aí um mínimo de concorrência, Bragança vai receber algum tipo de recurso para essa concessão. Em nenhum momento, na formação desse orçamento, isso foi levado em conta ou, tecnicamente, isso não é possível? Isso mesmo. Então, é o seguinte, por exemplo, as negociações com a Sabesp, elas ainda não estão formalizadas. Quando a gente faz as estimativas de receitas, existem critérios técnicos. Então, para cada receita é feito o cálculo de acordo com o comportamento, de acordo com o PIB, de acordo com a inflação. E quando a gente ainda não tem nenhuma perspectiva, nenhum documento formal, a gente não pode estar colocando aqui. Aí o senhor está me falando da variação do orçamento. Então, o mesmo ocorre, por exemplo, com a questão dos convênios, né? Então, a gente não pode estar colocando expectativas, né, que não estão ainda devidamente formalizadas. Então, o que a gente coloca é os contratos que estão assinados já. Né? E o mesmo ocorre com a questão dos convênios, por exemplo. Então, por exemplo, em 2017, algumas coisas terminam, não serão executadas em 2018. Então, lá nas despesas de capital, nas receitas de capital, é que ocorre essa variação. E a gente, por exemplo, tem também a questão do georreferenciamento, que a Prefeitura está fazendo, que também deverá impactar a arrecadação do IPTU. Ela também não foi levada em conta aqui ainda, porque nós ainda não temos estudos
formalizados que nos permitam uma estimativa adequada, realista, né? Então, a gente se abstém disso. Mas isso traz algum prejuízo para o município? Absolutamente não, porque a Lei 4.320 dispõe de um instrumento de suplementação por excesso de arrecadação. Então, a lei nos protege nesse sentido. A partir do momento que o contrato seja negociado com a Sabesp, a partir do momento que os estudos do georreferenciamento sejam concluídos, por exemplo, nós vamos poder trazer isso para dentro do orçamento do município, certo? Então, se houver realmente a perspectiva já formalizada, né, a certeza do ingresso do recurso no caixa do município, a gente faz a adequação da legislação orçamentária. Legal, muito obrigado. A palavra continua aberta aos interessados. Para registro novamente, né, na manhã de hoje. Pois não, vereador Tim. Presidente. Até gostaria que o senhor falasse sobre a nossa audiência da parte da manhã, por favor. Então, eu creio que, da minha parte, dispensa algum tipo mais de comentário. Hoje nós tivemos com o secretário e deixou bem claro o que é possível no momento estar sendo feito. O que mais se destacou e que a gente reconhece é uma participação efetiva dos funcionários de carreira com relação ao plano. E interessante que o secretário, em alguns questionamentos, até pela internet, né, o pessoal tem feito as colocações, e a preocupação nossa era com relação àquela proposta de governo que nós fizemos e que nós apresentamos para a população, e que, de uma certa forma, nós tivemos aí mais de 60%, 70% de aprovação de todos os munícipes, e a preocupação era que tudo aquilo fosse contemplado, né? E a gente percebe que está contemplado, né, de uma maneira bem técnica, colocada, e agora a gente está só aguardando as audiências para a gente concluir o relatório. Mas o que eu queria deixar registrado aqui é que realmente o interesse da população, de todas as entidades constituídas do município com relação à participação em audiência pública, é muito além da grandiosidade desse momento que o município vive, né? Tem muitos questionamentos, muitas pessoas questionam, e o que me impressiona é a falta de interesse da participação popular até dos grupos políticos da cidade. Hoje eu estava refletindo isso. É tanta cobrança, é tanta gente que aparece querendo defender projeto para o município, é tanta gente no momento eleitoral se aparecendo, se montando aí uma parafernália de coisas, apresentando para a população, jogando papel para todo canto, e chega nesse momento, quem que está aqui para discutir? Quais os grupos políticos de oposição ou situação, ou que estão surgindo, ou que prometeram, que deixaram de prometer, que se interessam de estar aqui nessa Casa de Lei para discutir os planos? Então, quer dizer, é lamentável que isso que aconteça, mas vai surgindo ferramentas, e que eu quero dizer para vocês que estou muito esperançoso no futuro do nosso município e nas ações dessa Casa de Lei, que é a Escola Legislativa. A Escola Legislativa vai proporcionar a todos os munícipes de Bragança, aos funcionários da Casa Legislativa e ao Executivo, esse gosto, esse despertar da participação no momento decisivo das ações do município. E, com certeza, a escola do parlamento desta casa, que a partir de manhã se efetiva, vai fazer com isso com muito carinho, para trazer a população, para que a população possa ter esse conhecimento e começar a ter gosto para isso. Mas os partidos políticos dessa cidade, as pessoas que se dizem que querem defender o modelo de administração para esta cidade,
de não ter a participação desse povo em nenhuma das audiências, é o que deixa esse vereador muito triste e também muito preocupado. Porque nós temos que formar uma consciência participativa dos políticos, mas em todos os momentos. Não é só o momento de disputar a eleição, não, para vir apresentando para a comunidade coisas mirabolantes, e chega na hora da participação dos planos, dos projetos. Cadê eles? Não é? Então, quer dizer, fica aqui o nosso registro, mas quero também, estou muito satisfeito com a presença do Gerson. O Gerson é um cidadão bragantino muito atuante no município, tem participado ativamente da gestão, tem dado tem feito seus apontamentos, Tive também uma participação muito grande que partiu dele de um projeto de lei de resolução, e graças a Deus está cravado nesta casa por unanimidade, que é o Parlamento Digital, né? Então eu fico muito satisfeito, ao menos, além dos funcionários da Prefeitura e da Câmara, e dos vereadores e dos assessores, a presença de um munícipe que vem aqui representar, posso dizer aqui sozinho, 162 mil moradores dessa cidade. Olha, está de parabéns. Então, se sinta super privilegiado, porque, olha, é o único, né? Porque o restante aqui são funcionários da casa e vereadores e vereadoras, e os funcionários do Executivo, que eu também estou lutando muito. Estou muito contente porque no Concidades, presidente, nós estávamos discutindo justamente isso, questão de valorizar os técnicos de carreira desta casa, porque nós, enquanto vereador e os secretários, se a gente não atuar bastante, se a administração não for boa, se a população não aprova, nós não estaremos mais aqui, e vocês estarão. Então é importante valorizar os técnicos de Bragança. Bragança é um celeiro de muitas pessoas capazes, tem uma universidade que tem condições de participar da lei orgânica e de outros projetos para o município. Na Secretaria de Planejamento, na Prefeitura em si, tem pessoas de alto gabarito, técnicos também, que têm condições, sim, morando no município, vivendo a realidade do município, nesse momento decisivo, né, dos momentos decisivos do PPA, da lei orgânica, dar o seu parecer técnico, e que dá resultado, e que funciona, porque ele tem a essência, ele tem a alma do dia a dia do seu município, deixando de contratar empresas de fora, que vêm aqui em Bragança, e leva aí 300, 400, 500 mil fundação, outros escritórios por aí, porque eles falam, porque esse pessoal tem estatística. Mas como? E o pessoal que mora aqui em Bragança, os técnicos, os engenheiros, os contabilistas, as pessoas de Bragança, não tem? Então, a gente tem que agradecer muito esse momento novo que nós estamos vivendo. E nós, políticos, vamos ter que se adequar ao momento que o país está vivendo. E muita coisa boa vai sair. E eu creio também que a Escola do Legislativo, que a partir de manhã vai ser efetivada nesta casa, vai trazer uma possibilidade de formação política e de cidadania, para que nesses momentos todos queiram participar. Ao menos que aumente a participação, ao menos isso. Mas que é lamentável que os grupos políticos que brigam tanto para derrubar esse, para derrubar aquele, chega nesses momentos esvaziamento total, zero. Então fica aqui o nosso registro e também o nosso descontentamento com vários grupos políticos do nosso município que nesse momento não se faz presente, não participa, não colabora. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Queria registrar essa fala do vereador Titinho, dizendo a respeito da Escola do Parlamento, que nós vamos estar, muitas vezes as pessoas ficam temerosas quanto aos gastos que a escola poderá ter. Então, nós estamos pondo na LDO a criação do fundo de receita própria da Câmara. A Câmara, todo mundo sabe, ela recebe os duodécimos, e a Escola do Parlamento de São Paulo, que é fiscalizada pelo Tribunal de Contas do município, ela criou o fundo de receita própria. E esse fundo de receita própria, ele é legal. Existem outras câmaras também municipais
E esses recursos são vinculados, né, a certas despesas. Aqui nós estamos criando vinculados à Escola do Parlamento, que são despesas, por exemplo, de uma licitação da folha de pagamento nossa, de multas cobradas, do que mais mesmo que nós pusemos no nosso, de multas, rendimentos, né, da Câmara, para que nós possamos desenvolver esses trabalhos nossos, não atrelados aos duodécimos da Câmara, mas também temos a receita do município. Então, vai ser justamente para isso. Então, a nossa preocupação no zelo do dinheiro público também é grande, e a Câmara vai estar procurando buscar alternativas, né? E para criar nesses mecanismos de qualificação do debate do vereador, muitas vezes a gente não sabe, o vereador não é obrigado a conhecer sobre saúde, sobre gastos públicos, fiscalização de contas públicas, e nós vamos estar oferecendo essa oportunidade. Então, só fazendo esse esclarecimento quanto aos recursos que nós estamos aí pondo na nossa LDO. Quero registrar aqui a presença do senhor Ângelo Coraludo Filho, na qualidade de cidadão e também servidor público municipal, que também teve uma participação muito importante junto ao SISMUB, num momento muito complicado, mas nossos cumprimentos. Cumprimentar também aqui o vereador Paulo Mário, líder do prefeito aqui presente, e o nosso secretário Manuel Marcos Botelho, que é o secretário municipal de Mobilidade Urbana. Aliás, com muita ansiedade, a nossa população, nossa cidade aguarda os seus atos, senhor secretário. Então, que esta LDO lhe contemple com os recursos necessários, porque as necessidades são grandes. Ainda continua em aberto a palavra para mais algum questionamento? Gostaria de falar. Pois não, vereador Cláudio Moreno. Eu não sei se o nosso corpo técnico tem alguma coisa a acrescentar, porque a gente sabe que, como disse a presidente Beth Chedi, nós vereadores, em especial os mais novos, os de primeiro mandato, a gente não tem o conhecimento para essa parte técnica completa, mas a casa tem um corpo bem preparado, como a prefeitura tem funcionários lá. O que eu gostaria até de ouvir de vocês, na preparação desse plano aqui, que é uma coisa realmente muito técnica, não é? Na experiência de vocês, o que nós, legislativo, executivo, poderíamos fazer para aumentar o engajamento da população nessa definição? A gente sabe que é algo bem utópico e tal, mas eu acredito que, no decorrer dos anos, nós consigamos fazer alguma coisa de verdade, porque isso aqui parece proformes, né? É necessário convocar audiência pública, segundo a legislação, tem que ter. Mas ela, praticamente, ela está sendo aqui uma encenação obrigada por lei, porque veio o Gerson, não é, que a gente ouve sempre, o Coralulo, o Ângelo, e nós, vereadores novos, inclusive, um pouco mais ali tentando aprender como é que funciona e tal. Acho que é importante vocês, técnicos, quem sabe, nos sugerir mais para frente, até nos canais que nós temos aqui, a Beth e o Ditinho têm destacado essa questão aí da Escola do Parlamento, para a gente, eu imagino que esse tipo de situação aqui, ela é de uma importância muito grande, se a população tivesse mais conhecimento. Eu mesmo acabei de dar uma olhada em alguns detalhes, vi durante a primeira apresentação do Luciano, secretário de Finanças, a gente fica com dúvida, mas é nessa hora que a gente tira as dúvidas, não é? Não tem nenhum problema de fazer uma pergunta ignorando alguma situação, para a gente entender. Eu me assusto cada vez que eu olho para o orçamento, o tamanho do recurso que vai para pagamento de salários, não é? Bragança, hoje, ela está praticamente gerando recursos aí, os impostos que ela recebe, os repasses que vêm. Nós já estamos aí na casa dos 48,5, 49, Paulo Mário, de... Chega a 48?
Valquíria, por favor, o microfone, só para registro. Imagine. Sim, vereador. Por enquanto, o último dado oficial é esse. O relatório de gestão fiscal está ficando pronto entre hoje e amanhã. Amanhã a gente já vai ter o índice. 48% de... 47,6, se não me engano. A tendência, do jeito que a gente está vendo aí, é a coisa até chegar ali no limite prudencial, né, Paulo? Chegar no limite prudencial da lei. Está longe de 50, é bastante. 51, né? Então, 51,3. Mas 3. Esse é o limite de alerta. 48,6 é o limite de alerta. O 51,3 é o prudencial. Isso. Tem aqui um dado. O município está colocando para o ano que vem uma denominação Construindo uma Cidade Melhor, R$ 6.167.560. Não sei se, tecnicamente, você tem condições de falar qual é o objetivo disso aqui? São os recursos destinados à manutenção da cidade. Iluminação pública, pavimentação, limpeza. São essas as despesas. Ganhou essa nomenclatura. Esse conjunto de despesas ganhou essa nomenclatura. Construindo a cidade melhor. E quanto à colocação... As sugestões. Das sugestões, eu, sinceramente, quero parabenizá-los pela iniciativa da escola parlamentar, né? Porque o que acontece? A gente percebe em todas as audiências, há anos que isso acontece, de não haver a participação esperada, apesar da divulgação nos meios oficiais, apesar de ser, vamos dizer assim, como o senhor diz, nós estamos aqui cumprindo a lei, então todo mundo sabe que 2 vezes por ano tem a LDO, tem o orçamento, tem a audiência pública, quer dizer, as pessoas não participam. Eu penso o seguinte, por que existe essa abstenção? Porque é uma matéria complexa e as pessoas não gostam daquilo que elas não conhecem, né? Então, a importância da escola é justamente essa, de estar transmitindo o conhecimento necessário, porque muitas vezes a pessoa pega um projeto desse, ela não entende, ela não vai conseguir formular uma pergunta, né? Aí, é uma coisa assim de difícil alcance. Então, com a iniciativa da Câmara Municipal, a gente vai poder trazer a população para quem se interessa, para estar conhecendo a matéria, né, para poder, vamos dizer assim, está nascendo realmente uma participação legítima, porque as pessoas elas não sabem o contexto que é considerado na hora da elaboração dessas leis. E essas leis, embora todo mundo diga, são peças de ficção, não se faz nada, não é assim, não. Né? Essas leis têm fundamento, sim, elas são fiscalizadas pelo Tribunal de Contas. Nós agora temos até o IEGM, que avalia a efetividade da gestão fiscal, e muito do que está lá é extraído aqui da peça de planejamento, né? Então, é importantíssimo que os administradores sejam fiéis à proposição dos seus planos, né, para estar executando aquilo que foi realmente estabelecido. Então, a população, tenho certeza que, se ela for instruída e souber do que nós estamos tratando aqui, aí realmente talvez haja maior participação. E a gente se coloca sempre à disposição para esclarecer eventuais dúvidas, para falar como que essas peças são construídas, que é um trabalho técnico árduo, né? Não é fácil, realmente, porque o principal problema é que os recursos são sempre escassos, né? A receita é sempre menor do que aquilo que a administração gostaria de estar empregando para atender as demandas, né? E, então, existe uma série de circunstâncias que envolvem o planejamento orçamentário e que as pessoas nem têm noção, porque, por exemplo, nós temos inúmeros recursos vinculados, né?
nós temos que colocar lá 25% para a educação, 15% para a saúde, que a Bragança já está chegando, já está em 28%. Né? É muita coisa. O pessoal, a despesa com o pessoal realmente absorve muito da nossa arrecadação. Então, existem uma série vamos dizer assim, limitadores aqui, na hora de você construir o orçamento, que o gestor, para atender à legislação, ele se vê tolhido, né, na hora de de colocar as despesas discricionárias. O que está acontecendo com a crise que nós tivemos, essa queda de arrecadação violenta que está atingindo o país inteiro, a economia andando para trás, isso penaliza demais o município, né? Porque a gente só tem recursos para manter a máquina funcionando, e as demandas sociais, elas não param de crescer. As pessoas, as famílias que estão sendo penalizadas pela crise, elas deixam de ter a escola particular, convênio médico e tudo mais, e vem tudo para a rede pública, né? Então, não é fácil você estar trabalhando tudo isso, não é fácil você medir tudo isso, saber como é que essa demanda vai se comportar ao longo de um período de 4 anos. A gente vê a crise política interferindo na economia. Então, tudo o que acontece no mundo pode estar trazendo prejuízos para a gente, né? Não só aqui internamente, no país, que isso atinge a nossa arrecadação, como externamente. Então, são inúmeras variáveis, né, que têm que ser consideradas e pensadas na hora de se estar fazendo um orçamento. Por exemplo, a questão de estar alocando receitas das quais a gente não tem a certeza. Ora, se você aumenta a sua receita corrente líquida, por exemplo, você expande a sua margem de despesa com o pessoal. Então, isso causa para o gestor uma falsa impressão de que ele tem terreno para fazer contratação, por exemplo. Então, existe uma responsabilidade muito grande na hora de estar elaborando essa planificação, né? E tudo isso tem que ser considerado, tudo isso tem que estar sendo analisado, e por isso que, nesse momento de crise, a gente tem que se ater realmente a uma previsão, vamos dizer assim, conservadora, né, na hora de se estar estabelecendo o tamanho da receita, o tamanho dos orçamentos municipais. Eu queria dar um exemplo concreto aqui. Por exemplo, eu imagino, quando você faz um comunicado, olha, hoje na Câmara, às 19h, tem audiência pública do orçamento, né? O PPA, o Plano Plurianual, a LDO, tem essa audiência pública. A população toda está convidada a participar. Ok, é uma coisa. Se a gente mudar a comunicação e dizer, por exemplo, olha, gente, vai haver essa discussão e, para a extensão de rede de iluminação pública, o Executivo prevê investir R$100 mil. Ano passado, ou melhor, nesse ano de 2017, estava R$5 mil, então vai passar para 100. Vocês interessados em extensão de rede de iluminação pública, da área rural, da área que precisa, vocês querem um pouco mais, um pouco menos? Estejam lá para conversar, para ver se é possível. Mais um exemplo. Olha, o programa Bolsa Atleta, vocês que são atletas aí, que vêm procurar ajuda, que esse ano teve 5 mil de previsão de investimento, o ano que vem está previsto 100 mil. Então, vocês que são atletas, se vocês quiserem, acham que 100 mil é suficiente, vocês não querem vir debater, conversar com a sua liderança política, bater um papo com... aí, lógico, aí vai dar mais trabalho para vocês, porque vai ter que alocar isso. E, por último, olha, incentivo ao esporte, 30 mil previsto esse ano, 260. Então, o que eu quero dizer, se a gente tiver uma comunicação menos burocrática, pode até ser que a gente consiga trazer mais gente para o debate. Porque, a partir do momento que eu coloco, vai haver um debate técnico da lei orçamentária, ponto, acabou, o cara fala, eu trabalhar o dia inteiro, vou lá fazer o quê? Se a gente melhorar essa comunicação, é por isso que eu pedi a opinião do técnico, se a gente melhorar essa comunicação, gente, vai ser fechado, depois não adianta querer ir lá exigir. Se você precisa de extensão de rede de iluminação pública, que, aliás, eu estou achando muito pouco dinheiro aqui, porque Bragança tem uma demanda enorme aí para essa situação, e você liga hoje na Energisa, pessoal, olha, tem aqui um bairro que precisa de mais ou menos 250 metros de extensão de rede, que precisa colocar uma iluminação. Aí, sabe que eles respondem para você?
Isso aí é com a prefeitura. Você vai lá, bate um papo, se o prefeito pedir, a gente faz. Ah, e é de graça? Não, tem um custo, a gente vai fazer o projeto. Então, é isso que eu estou querendo colocar. A gente acompanha de fora, esse momento aqui, ele é muito mais importante do que está parecendo ser, não é? Porque quando fechar isso aqui, quando a gente bater o martelo, quando aprovar isso aqui, ano que vem não dá para ficar tergiversando, fazendo história, porque se não tem o dinheiro, como é que realiza? É mais ou menos isso que eu quis colocar. Obrigado. Tá certo, vereador. Realmente existe tudo isso, mas eu quero ir um pouquinho além da questão da sugestão. Realmente, se poderia, vamos dizer assim, setorizar a discussão dos planos, né? Contudo, eu acho que, para a introdução de qualquer assunto setorizado, a gente teria que estar mostrando, como a gente já fez, né? Inclusive, hoje nós não trouxemos o material, mas a gente pode estar, nas peças futuras, elaborando isso, porque a pessoa, antes dela saber por que tem esse valor aqui, né? Porque, mas dá para tirar da onde? Tudo bem, nós vamos aumentar a extensão de rede, mas nós vamos cortar o quê? Porque aquele universo de arrecadação, ele está estabelecido, né, segundo as nossas estimativas, que obedecem critérios técnicos e legais, né, que a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal impõem, assim como as portarias do Tesouro Nacional, para a elaboração das estimativas de receita. Porque, se a gente tivesse margem, né, vamos dizer assim, não, então, não, claro que esse valor para a extensão de rede não é suficiente, a gente teria que aportar mais. Só que de onde vai sair? Né? Então, é complicado por isso, mas, de qualquer forma, para que as pessoas tenham consciência do que acontece, elas têm que ter uma visão do todo, não basta ter uma visão setorizada, né? Mas eu acho que é possível, sim. Seria uma forma de tornar a discussão acessível, né, para as pessoas. Nesse debate, o Construindo uma Cidade Melhor tem a previsão de 6.167.000. A gente poderia solicitar que passasse para 200 mil, tirando desses 6 milhões aqui. Mas o cidadão, para ele chegar ali e sugerir, ele tem que realmente estar por dentro disso. Então, acho que não tem ninguém aqui para debater, porque é uma coisa muito técnica, mas nós também, agora falando integrante do Legislativo, nós não estamos colaborando com a população. Nós não estamos usando o conhecimento técnico que tem esse pessoal aqui da Câmara para estimular isso. Nós não fomos até a igreja da Vila Aparecida para conversar com o pessoal. A gente está naquela coisa, tipo, quanto menos o povo participar, melhor. Não é intencional, mas, assim, está tão fechado o negócio que eu não observo a gente tendo essa atividade, né? Se a gente for naquele proformes, beleza, bate aqui e depois a gente, politicamente, briga na rua. Agora, aqui tem amarras, que a gente tem que dizer de onde vem a fonte, tudo mais, tem. Mas a população, ela não está participando mais por falta de informação. Posso falar só um minutinho? Só queria falar, a experiência com a lei orçamentária estadual não é diferente. Na Assembleia também, todos os anos, não aparece ninguém nas audiências públicas. Quanto isso que o Cláudio falou, em 2008, fui vereadora, também estava aqui, a administração do Jango fez aquelas audiências itinerantes, acho que você estava, Valquíria, não me lembro, acho que sim. Nós fizemos as audiências itinerantes, e eu lembro que eu fui em muitas delas, e também não havia público, não havia. Fomos à escola, eu lembro na Enetina, no Toró, muito poucas pessoas. E também, quando as pessoas colocavam as sugestões, eram assim, sugestões... Barradas aqui. Elas... Porque não podia... Isso aí acabou afastando a população. Não, você participou de sugestões uma lá no pontuais Semaba, que não abrigariam então, isso. aí que está.
Aí a Então, pessoa vai lá, difícil. participa, ela sugere que não, olha, não pode, isso aqui não pode É colocar. porque é uma Que nem peça contrato de banco. técnica, né? Então, exige um certo conhecimento. Então, às vezes, você vai lá e você cria expectativas que você não vai estar podendo cumprir. Então, eu só queria acrescentar... Só um minutinho, querida, deixa eu só colocar um contraponto para a Beth. Você lembra aquele orçamento do Estado que o deputado Edmir Chedi liderou uma caravana pelo Estado e, inclusive, teve uma audiência aqui? O orçamento participativo. Eu acho que é aquilo que nós precisamos fazer aqui em Bragança. Dividir... Valdênia, por favor, o microfone. Veja bem, eu acho que o primeiro passo, realmente, é o que está acontecendo. É a escola do Legislativo, a partir do momento que a intenção é trazer o povo para que ele tome conhecimento, tome ciência, tenha ciência como é fundamental a participação dele. Por que eu falo isso para o senhor? Fazem 20 anos, vereador, que eu acompanho essas audiências públicas. Tá? Antigamente, nós levávamos essas audiências públicas nos bairros. Nós fazíamos em todas as escolas, só para o senhor ter uma noção. Eu acompanhava muitas delas. Inicialmente, tinha realmente uma quantidade maior de público. Mas o que era o pedido? O povo não tinha e não tem até hoje essa noção do que é isso daí. Então, isso que é o fundamental, nós estarmos trazendo aqui para estar mostrando para eles a importância disso. O que eles pediam nessa audiência pública? É o tapa-buraco, é a luz, Vaga de creche. em frente à casa dele que está, Vaga é a de creche. falta da creche para o filho dele. Então, são coisas imediatas, que eles precisam de uma rápido, uma solução rápida. Por isso é que, quando chegava aqui, não é que se barrava, é que eram coisas que faziam através de requerimento, através de indicações, e não sobrava tantos assim pedidos para que se fosse em termos das leis orçamentárias. Tá? Então, isso nós já fizemos bastante. Agora, o que o senhor está falando é o orçamento participativo. Acho que é Mauá, se não me engano, que tem esse orçamento. A prefeitura faz anualmente, ele convoca as entidades de classe, tá? E traz essas entidades. Então, eles falam, olha, 80% do orçamento, um exemplo, 80% do orçamento, o executivo, junto com o legislativo, decide as ações. 20%, as entidades de classe se reúnem antes com o pessoal dos bairros, e esse 20%, eles definem a prioridade que eles querem. Aí eles acompanham. É onde eles conseguiram trazer a população. Nós não podemos replicar isso aqui? Aí... É através da iniciativa do Executivo? Isso é. Nós tivemos aqui em 2015 também o orçamento participativo eletrônico. Uhum. E foi através da internet, houve bastante participação, até para uma primeira vez. Realmente houve bastante participação. E não repetiu em 2016? Oi? 2016 não repetiu? Não repetiu. Por quê? Veio a crise, 2015 foi uma tragédia, né? Não se conseguiu realizar o que estava previsto. Aí, 2016, os cofres, como eu disse, apenas para sustentar as portas abertas, vamos dizer assim. Sim. Né? E não houve essa abertura, por quê? A partir do momento que se abre o compromisso de estar cumprindo. Para isso é necessário recurso. Na crise que nós estamos, né, então, em 2016, não houve possibilidade de viabilizar o orçamento participativo. E aí, por exemplo, nesse caso aí do Minha Cidade Melhor, o valor que está aí não é uma escolha. O valor que está aí é um valor para cumprir os contratos. Então, o senhor veja como é delicado, né? Aliás, todos os valores que estão colocados na LDO aqui são valores para cumprimento de contratos. Então, quando a gente fala, eu vou tirar daqui para por ali, a gente vai cortar o contrato, a gente vai reduzir, a gente vai... como que nós vamos conter, por exemplo, a despesa com iluminação pública? Como que nós vamos conter, por exemplo, a despesa de limpeza urbana?
como que nós vamos conter, por exemplo, as despesas com saúde que não param de crescer, né? Então, é muito complicado. E, a partir do momento, nós precisamos buscar uma forma aqui de estar reservando esses recursos. Não sei, tudo uma questão financeira e política também, é lógico, né? Depende do que a administração entender adequado. Mas só estou colocando as dificuldades para estar elucidando para vocês, esclarecer o que ocorre aqui do lado de quem tem que manejar os recursos públicos, certo? Então, de qualquer forma, agradeço a oportunidade. Muito obrigada. O vereador Mufidi pediu a palavra. Rapidinho, boa noite a todos. Eu só quero deixar esclarecido o seguinte: nós tivemos hoje de manhã a reunião, o embate gostoso, salutar, só que agora a LDO está caminhando, e você é o relator dela, Marcolino, e eu conheço todas as pessoas que estão trabalhando nela, Valdênia, mas o pessoal da prefeitura, a Valdênia lá, o pessoal da prefeitura concursado, trabalhei muito com eles também, durante 4 anos estive com eles, inclusive tivemos lá no comitê da crise, é duro cortar. E sobre o orçamento participativo que teve, foi feito 50% dele, foi na Jaque Fernão Dias. E o resto não foi feito, aqui no orçamento foi por água abaixo. Agora, o que eu quero confiar em vocês, na capacidade técnica de vocês darem o genérico para nós, e daqui não está sendo feito o genérico. Em setembro, quando vier de verdade, a terceira parte, aí sim nós vamos entrar em embate, ver o que vai ser feito e o que não vai ser feito. Hoje, é parte técnica. Cabe ao Marcolino, que é contador, tem capacidade, a Valdênia, ajudar a tentar fazer algum embate com vocês técnicos, não nós, vereadores, que não temos expertise para isso. Então, eu acredito o seguinte, eu estou realmente apoiando, eu conversei com o Marcolino, minha preocupação em relação a finanças, até para o ano que vem, passei para ele, já que ele é o relator, e confio no trabalho de vocês e também do pessoal da Câmara. Então, da minha parte, estou satisfeito do trabalho de vocês, e se tiver alguma falha, a Valdênia com o Marcolino vai pedir uma retificação para vocês. Em setembro, quando vier o orçamento bem claro para nós aberto, não é o genérico, aí a gente vai poder discutir, eu e o Ditinho, eu e o Sidney, vamos discutir, cada um puxar a sardinha para o seu lado um pouquinho a mais, uma emenda, numa coisa, essa ou outra. E com a anuência, né, do líder do governo, que às vezes a gente também entra em algum embate, mas sempre chegamos num acordo comum. E fico feliz com a presença do Botelho, a gente conversou um pouco antes de vocês chegarem, e realmente nós vamos fazer uma ideia boa para ele poder também falar para o que vem para Bragança. Se não tiver um orçamento bom, que se possa fazer, não adianta trazer Botelho, não adianta trazer nem o Obama, nem ninguém, que não vai resolver, se não tiver as diretrizes bem feitas. E eu confio em vocês e não tenho o que falar. Uma boa noite a todos. Valquíria, um comentário? Só quero agradecer, vereador, de o senhor estar lembrando nos lembrando do OP de 2015. Muito obrigada. Muito obrigada pelas suas palavras também. E muito obrigada à Câmara pela oportunidade da gente estar participando aqui, certo? A gente está sempre à disposição. O secretário já colocou o e-mail dele à disposição, Lima, Bragança sem cedilha, @gmail.com. Qualquer dúvida pode ser encaminhada para ele também, até para quem está nos assistindo. Eu registro também a presença do senhor Bruno Leme, a nossa audiência pública, é um prazer. A palavra continua aberta. Vereador Ditinho. Presidente, seria possível a gente ouvir também algumas palavras do Edgar e da Elisângela? Porque eu estou tão satisfeito com a participação dos funcionários de carreira da Prefeitura no plano, que é um prazer quando vocês, ou parte de vocês, as observações do plano. Eu estou
Eu, como iniciante aqui nessa Casa de Leis, me espelho muito nas pessoas de carreira desta casa, tanto da prefeitura, porque eu também tenho que buscar conhecimento para servir bem. E todo dia estou aprendo aqui com os profissionais dessa casa, valorizo muito aquilo que eles têm de conhecimento, e o conhecimento, como diz o nosso secretário, nunca é demais, né? Então, quando nesses planos, e a gente tem visto tantas outras pessoas inerentes ao nosso município participando de projetos e planos aqui, mesmo em outras questões de reformas, de infraestrutura, que às vezes a gente não entendia, né? E eu sempre sonhava com isso, de estar nesta casa e buscar essa valorização do quadro efetivo do município. Então, eu gostaria, se o presidente permitisse, também de ouvir o Edgar e ouvir a outra funcionária. Obrigado. Por favor, fiquem à vontade com as suas considerações também. Tá certo. Boa noite a todos, né? É um privilégio para a gente estar aqui. Identifique-se, por favor, por questão de gravação. Identifique-se, por favor, seu nome completo. Meu nome é Elisângela, né? Eu já trabalho há 13 anos na prefeitura, sempre na área lá de contabilidade, do orçamento, né, planejamento. E é um privilégio para a gente estar aqui, né, expondo o nosso trabalho, que muitas vezes, né, muitas pessoas não conhecem, né, no nosso dia a dia. Às vezes parece que não é tão significante quando a gente está lá na nossa sala, né? Mas quando o orçamento começa a ser executado, né, que a gente vê a grande importância que ele tem, né? E nós transformamos, então, o plano de governo em programas e ações. Foi dito hoje de manhã que algumas ações não estavam contempladas, né, que eram ações do plano que não estavam. Mas existem muitas ações no plano de governo que não dependem de recurso financeiro para que ela seja executada, né? Então, algumas coisas que estavam ali no plano de governo não estão transformadas, né, em peças de planejamento, porque se trata de ações administrativas, né, que muitas vezes não vai precisar de recurso financeiro para que sejam executadas, né? Mas a gente fez o possível para estar, né, dentro do recurso que nós temos, com muita responsabilidade, a gente está alocando os valores, né? É claro que esse plano, a cada ano, ele vai ser revisto, né? Porque novos convênios vão ser firmados. A gente tem hoje, a gente pode ver lá que o valor de receita ele é maior nessa parte de capital para o ano que vem, 2018 e 2019. Já para 2020 e 2021, a gente colocou uma expectativa, porque os convênios ainda não estão assinados, né? Há projeções assim do governo para estar algumas áreas, né, que eles pretendem estar firmando, mas é importante, se vocês analisarem a receita de 2018 para 2019, o crescimento é muito pouco, né? Porque se você for olhar ela detalhada, vocês vão ver que essa diferença está nas receitas de capital. Também, num todo, se a gente for olhar o crescimento desse ano de 2017 para o ano que vem, que é o 2018, o vereador colocou que não está dando nem a inflação. Mas não é isso, é num geral, né? Mas se a gente for observar pelas categorias, né, que é as transferências correntes e as transferências de capital, teve sim um crescimento, né, de acordo com a economia nas transferências correntes, nas receitas que a gente chama de recursos próprios, né, do Tesouro. E é isso, né? Cada área foi contemplada de acordo com as diretrizes de governo, né? Cada governo decide naquilo que, entre aspas, né, nós temos disponível em aplicar em uma área ou outra, né, tirando as que a gente chama que são as receitas vinculadas, né, que vêm para aquele fim, para aquele objetivo, e naquilo que a gente pôde estar, né, vamos dizer assim, a sobra pequena, né, a gente alocou dentro das propostas de governo do Dr. Jesus, né? E tivemos a participação de todos os secretários na elaboração, né? Não foi feito somente por nós, né? Teve várias reuniões, os secretários participaram,
né, o secretário Luciano fez diversas reuniões no gabinete, né, e cada um trouxe até nós as propostas, e nós apenas sintetizamos, né, as informações lá na Secretaria de Finanças, transformamos, né, aquilo que eles nos trouxeram, né, tecnicamente falando que, né, de acordo com a legislação. E foi um trabalho assim que é um pouco corrido, né, porque o governo assume e nós já em abril temos que estar entregando aqui para o Poder Legislativo, mas como já faz alguns anos, né, que nós trabalhamos nessa área, e como existem ações e programas que, mesmo mudando o governo, continuam sendo as mesmas, que são as despesas de caráter continuado, né, que não se mudam, independente do governo, elas continuam, né. Então, com a experiência que a gente tem desses anos, nós conseguimos, né, estar sintetizando todas as informações em tempo hábil. Agora, em julho, nós começamos a elaboração da LOA, né, da Lei Orçamentária, e a gente vai tentar, com essa questão, né, da população, da participação, vamos tentar trazer assim quadros mais detalhados, né, além daqueles que tem já na lei que a gente manda, mostrando essas informações mais detalhadas, né, que geralmente são alvo de questionamentos, né, tanto dos vereadores como da população. Nós vamos procurar, tanto na audiência que a gente faz lá no Executivo, como o material que a gente envia para a Câmara, está enviando mais informações, né, com o objetivo de tornar, né, o orçamento técnico de uma maneira mais clara, né, que possa ser mais acessível tanto para a população como para os senhores vereadores, tá bom? E eu agradeço, né, a atenção. Obrigado. Edgar? Meu nome é Edgar Mendes, eu trabalho na prefeitura já há 23 anos e agora estou no cargo de chefe da divisão de Receita. Primeiramente, eu quero agradecer as palavras e cumprimentar todos vocês. E nós, no âmbito da Receita, da arrecadação, nós estamos buscando captar recursos, mas de uma forma que não seja tão contundente, porque com campanhas na mídia, nós estamos tentando, de uma forma amigável, captar esses recursos. Porque, como a Valquíria disse mesmo, nessa crise, isso seria mais uma penalidade para o contribuinte. E com todo esse histórico também de gestões, todo o histórico que tem ali na Receita, está bem complicado, mas nós estamos caminhando da melhor forma possível. E eu tenho certeza que a gente pode contar com essa casa aqui também para nos ajudar nessa empreitada. E é isso, quero agradecer a todos. Muito obrigado. Obrigado, Edgar. Não sou tão eloquente assim como a Elisângela, mas deu a resposta. Mandou a sua mensagem, o seu recado. Mais alguém, por favor, queira se pronunciar? Aqui tem um pedido. Bruno? Gerson, por favor. Depois você faz. Só mais uma participação aí, né? Então, a Aldênia citou aí, ela faz 20 anos que ela participa, eu também, praticamente aí. Em relação ao que o vereador Cláudio Moreno falou, de sugestões, né? A gente sabe que teve, 20 anos, 2 décadas, teve muitas mudanças aí, mas só que o que eu queria deixar registrado, que eu não gosto de me sentir um simples homologador de um procedimento previsto em lei. Mas eu sou também testemunha ocular e real de solicitações da forma como vinha sendo feito na última década as LDOs, que naquelas ocasiões que eram feitas nos bairros, que eu cheguei a presenciar reuniões com centenas de pessoas, naquele momento as reivindicações eram em cima daquelas demandas daquele momento, daquela circunstância, que abrange todo o entorno da onde, principalmente, você está num bairro, você
os moradores daquele bairro vão falar da sua demanda ali, né? E, infelizmente, né, então, o que acontecia? Existe a informação, a comunicação publicitária e a comunicação informativa. Eu acho que está faltando mais comunicação informativa, né? Então, o que acontece? Estou dando um exemplo prático, né? Vai fazer 20 anos o bairro Enedina Cortês, né, do qual eu fui um presidente de uma associação quando foi fundada o bairro lá. E praticamente faz 20 anos, eu nem entrei nessa LDO, eu deixei de fora, né, Aldênia, dá um pedido de uma praça no centro do bairro, né? Olha, eu acho que eu estou que nem aqueles candidatos que sempre falam a mesma coisinha, né? Então, 12 mil metros quadrados no centro do bairro de Enedina Cortês, entraram governos, saíram governos, né? Onde várias LDOs persistia com o pedido da praça, né? Até mesmo na época que tinha aqui a Rita Vale, Marcos Vale, o Paulo Mário, em uma audiência também que eu já cheguei a questionar sobre isso daí. Então, o que acontece? Eu queria deixar registrado que a gente fazia indicações. Eu cheguei a testemunhar pessoas que, cidadãos comuns, simples, de uma forma simples, fazia a sua reivindicação. Só que eram reivindicações também tão simples que, às vezes, assim, simples em termos, né, que da parte de uma manutenção, chegamos ao absurdo de termos LDO, onde a falta do Poder Executivo na manutenção básica, as pessoas iam lá e falavam, pelo amor de Deus, corta o mato do terreno da minha casa, né? Então, o que eu quero falar nisso, gente, senhores vereadores, né, com toda a sinceridade, assim, honestidade que eu nessa fala minha, as pessoas viam promessas que não foram cumpridas, eram apresentados como promessas, né? Então, e o que acontece, né? As pessoas foram ficar descrentes, né? E ferramentas para o executivo retomar essa confiança com a população. A Câmara está aí com essa proposta da Escola do Parlamento, mas eu vou buscar coisas que estão mais antigas, que a gente não solidificou essas conquistas dos cidadãos, que foi os conselhos municipais, né? Então, reuniões de conselhos municipais às 9h, onde o cidadão comum não pode ir, né? É uma coisa absurda. Pelo menos uma reunião devia ser no horário mais maleável. Estrutura física e logística, a prefeitura tem. Cada bairro tem uma escola municipal, estrutura física, né? E bem localizada, estrutura logística. Então, poderia usar essas ferramentas, né? Que nem chegamos a testemunhar aí no governo passado, apesar que eu não era do governo passado, a gente era uma oposição, entre aspas, né? Assim, naquelas audiências que o ex-prefeito fez nos bairros para poder, numa tentativa de aprovar o novo Código de Plantas Genéricas, o novo valor, né, da planta genérica, aquelas audiências, de uma certa forma, é um exemplo para a gente usar a estrutura logística que teve, né? Eles iam brigar, apresentar a ideia dele, brigaram apresentando tecnicamente, com os argumentos dele, aquela ideia. Então, é uma ideia para se copiar. Tá? Eu gostaria de ver aquele mesmo embate, só que, claro, foi um contexto, foi 2014, poderia ter também alguma segunda intenção, sei lá, em nível político, né, daquele momento, mas eu quero deixar registrado, nós temos uma estrutura física disponível, né, que pode ser usada. Escolas municipais funcionam durante o dia, à noite estão fechadas. Algumas delas têm escola EJA à noite, que podem também ser utilizadas. Então, eu quero deixar registrado isso, que nem não estou aqui apenas como um simples homologador desse procedimento, né? A falta da população, sim, teve um desgaste, mas reflete o desgaste político da classe política junto à população, tá? Porque eram-se feitas reuniões, eram-se colocados, o que o senhor quer para o seu bairro, o que você quer para isso, né? A gente colocava, e o que aconteceu? De repente, coisas grandes, a gente via que era mais complexa, mas coisinhas pequenas
simples, né, também deixaram-se de se fazer, né? Então, as pessoas, coisinhas que acabam afetando no dia a dia da pessoa. Então, eu quero deixar registrado isso como cidadão. Um outro lado também que vocês pudessem considerar, tá? É isso que eu queria deixar registrado. Boa noite. Tá? Obrigado. Gerson, pode ter certeza que todas as suas reivindicações e sugestões nós vamos analisar. Essa questão da praça, da Enedina, não é de hoje. Aliás, você faz 20 anos que está vindo aqui, eu fiz 20 anos quando ganhei a primeira eleição, e única, lá atrás, 97. Então, sou testemunha também do seu empenho. Pode ter certeza que nós, vereadores aqui, estaremos discutindo a parte maior, que seria o PPA e a LDO, mas no orçamento, é óbvio que também existe o crivo do Executivo, que nós temos que respeitar, não o plano de governo, mas sim o plano de ação, né? Porque o Executivo hoje é muito difícil você escolher dificuldade hoje e contemplar um bairro. É as dificuldades que a gente enfrentava nas LDOs itinerantes. Eu passo a palavra ao Bruno. Perdão. Bom, boa noite. Sou Bruno Leme, diretor-presidente da ACOAB, uma entidade de movimento de moradia em Bragança. E, na verdade, eu vim deixar uma preocupação, né? Muitas das vezes, ô Marcolino, o pessoal entende que a gente vem para fazer oposição. Na verdade, eu sou militante do campo da moradia, independente do posicionamento político partidário que a gente possa ter. Eu entendo perfeitamente as dificuldades que o município vem enfrentando, né? O orçamento ele é extremamente enxuto, né? Mas vendo o PPA, eu vi até, acho que foi o vereador Cláudio Moreno que postou no Face dele o PowerPoint, que foi apresentado pelo secretário de Finanças. Me preocupa dentro do PPA um orçamento de 3,5 milhões, se eu não me engano, para habitação, sendo que dentro do próprio plano de governo do prefeito, se eu não me engano, ele coloca lá que a meta dele é 3 mil unidades habitacionais dentro do seu plano de governo. 3,5 milhões. Se você dividir isso em 4 anos para programas habitacionais, eu acho que você não consegue viabilizar nenhuma unidade habitacional na cidade, né? Tendo em vista que a construção de uma unidade habitacional hoje, entre o que aporta o governo federal e o governo do estado, dá R$110 mil. Então, é mais uma preocupação, porque a gente sabe que o déficit habitacional do município gira em torno de 7 mil famílias, né? E como que se encaixa um orçamento de 3,5 milhões dividido em 4 anos para atender essa demanda. E fazer também uma proposta. Eu acho que a gente, cada vez que vem para uma audiência pública, a gente tem que ser propositivo e tentar auxiliar o poder público no melhor caminho, né? Acho que é o último gestor do município que se preocupou com a criação de um banco de terras na cidade foi o Nicola Cortez, que toda aquela área que foi atendida, inclusive na gestão passada, com as 1.645 moradias, foi uma aquisição do governo Nicola Cortez lá em 1989, né? Inclusive o Jardim da Fraternidade também. Eu acho que a gente também deveria começar a propor para que seja reservado parte do orçamento para criar um banco de terras. E concordo também com o Paulo, no ano passado, eu acho, Paulo, numa audiência pública sobre venda de lotes para terminar o Carroso e terminar o Lago, né, a obra, o Paulo citou uma coisa que eu sou, como militante do movimento de moradia, eu sempre acreditei e eu apoio o Paulo, que é ocupar os vazios urbanos com moradia popular, porque daí toda a infraestrutura já está alocada ali e acredito que fica muito mais viável. Então, mais nesse barato. Sentido de apoiar as ações e fazer com que o plano de governo do próprio prefeito seja cumprido no campo da moradia, eu queria fazer essa proposta da criação de um banco de terras dentro do orçamento, colocar isso em orçamento, e a minha preocupação com relação ao orçamento da habitação de 3,5 milhões, acho que só a folha de pagamento consome quase todo esse valor para a habitação. E também, assim, mostrar preocupante que, assim, são 22 programas, pelo que eu olhei lá. Dos 22 programas, a habitação é o 16º, com o déficit habitacional que a gente tem, com o aluguel oneroso que existe na cidade, a nossa população vai ficar cada vez mais pobre. E isso impacta
na arrecadação também. A população vai pagar menos imposto e essas coisas mais, né? E elogiar, acho que é elogiável a atitude de finanças, essa questão do acordo amigável. Eu acho que isso é um facilitador, eu acho que você chama o munícipe para conversar, ele se sente acolhido para poder fazer um parcelamento do seu débito, ele acha que o município está preocupado com ele, não quer só, desculpa o termo, ferrar o cara, jogando para a justiça. Então, essa atitude do acordo amigável, eu acho elogiável da gestão e queria parabenizar vocês por isso. Obrigado. Nós que agradecemos. Elisângela, por favor. Então, Bruno, é importante sua colocação. Tem, sim, contemplado, né, no plano de governo a questão da moradia popular, mas, até o momento da elaboração, nós não tínhamos assinado nenhum convênio com o governo federal ou estadual para a gente estar, né, implementando essas construções. Né? E a gente sabe que essa questão das moradias depende da captação de recursos federal e do Estado. Né? A gente não faz com recursos próprios do município, até porque é bem escasso, né, a questão dos recursos próprios. Então, a partir do momento que a gente tiver alguma coisa formalizada, assinada, algum termo de convênio, vai estar sendo contemplado, sim, nos próximos orçamentos. Como eu falei, todo ano é revisto. Né? Então, a gente abriu a ação. Né? Então, em qualquer momento que for captado o recurso, a gente vai estar alocando ali dentro daquela ação. Né? Foi aberto um valor estimativo ali para os 4 anos, mas a gente sabe que o valor não é suficiente, é claro, mas a ação precisava ser aberta. Né? Então, se a gente não tem ainda o recurso vinculado para estar fazendo essas casas, né? Para estar construindo as casas. Mas, se a gente não coloca a ação ali também, depois, quando vier, onde a gente vai alocar? Né? Então, nós abrimos ali com o valor estimado, mas, assim que for captado, vai ser suplementado as fichas lá, né, para atendimento. Tá bom? Obrigado, Elisângela. Valquíria? Então, só para complementar, Bruno, apesar de tudo, a habitação, a alocação dos recursos foi 330% maior do que era em 2017, tá? Para 2018. Né? Mas, como a Elisângela explicou, você pode ficar tranquilo que, assim que houver formalização da captação de recursos, que eu tenho certeza a administração vai estar trabalhando nisso com muito amor, nós faremos a adequação no orçamento. E, para analisar o que a Elisângela muito bem colocou, esse aqui é o plano de governo do Dr. Jesus, que foi incorporado na legislação que está trazida aqui na Câmara Municipal. E eu gostaria de agradecer essa oportunidade e os elogios do vereador Ditinho Bueno, do Marcolino, e de vocês também, com relação à administração. E quero agradecer pessoalmente ao Dr. Jesus e ao secretário Luciano Lima pela oportunidade de estarmos aqui presentes, representando a administração, que é uma honra para nós, e que eu agradeço e que eles tenham certeza de que nós temos consciência da nossa responsabilidade institucional e que a gente trabalha no sentido de honrar o nome de servidor público de Bragança Paulista. Né? Então, agradeço muito essa oportunidade, a acolhida que esta casa nos dispensa todas as vezes que a gente está aqui presente. Muito obrigada aos vereadores, à presidente Beth, a todos vocês. E dizer que nós estamos sempre à disposição na secretaria para quaisquer informações que se fizerem necessárias, e que a gente está muito feliz em perceber que existe uma harmonia entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo para buscar o melhor para Bragança Paulista. Muito obrigada mesmo. Bom, queria nós que agradecemos. Eu queria deixar uma menção da minha parte. Eu não vejo como comodismo a ausência da população. Eu vejo com uma certa confiança em quem ela elegeu, porque ela cobra, ela está sabendo cobrar. A rede social hoje,
separando alguns aspectos que, né, tem negativos, mas ela cobra a atuação do político, ela cobra a atuação do prefeito, porque a realidade está muito próxima da gente. Hoje acontece em segundos. Foi comentado da minha facilidade nessa interpretação orçamentária. Aqui fica o meu repúdio, dizendo o seguinte: é um assunto difícil demais, complicado demais, e quem sou eu para dizer que tenho facilidade nisso? Ao contrário. Aliás, mesmo vereadores experientes, né, alguns até se isolam na discussão porque realmente é uma matéria muito difícil. Então, não é vereador novo, vereador velho, é uma situação difícil. E nós, vereadores aqui na Câmara, não é uma questão de confiança ao projeto executivo também, mas quem faz e quem nos assessora sempre fica, nós passamos, vocês ficam. Valquíria é um exemplo na prefeitura, que passou por 3 mandatos praticamente, os prefeitos passaram. A Valdênia está aqui há 5 mandatos, os vereadores passaram. Então, se o vereador, que tem poucos dias para analisar uma peça daquele volume, a importância que é você atribuir valores às secretarias que têm as demandas inimagináveis, porque ninguém consegue prever mais o amanhã. Então, é um voto que você tem que confiar, sim, na palavra do executivo, na palavra do técnico, porque hoje em dia não dá mais para brincar com o orçamento. O Tribunal de Contas nos vigia agora a cada quadrimestre. Antes era a cada anos, hoje não. Hoje vocês recebem a visita a cada quadrimestre, atualizando as informações. Então, eu quero deixar registrado isso, senhores vereadores, que existe a confiança e, posteriormente, a fiscalização, porque ninguém é perfeito, e essa Câmara, com certeza, apoia, auxilia, mas vai fiscalizar. Então, acho que esse é o caminho. Pois não, vereador? Só para dar uma complementada e deixar registrado também, que eu creio que essa administração, não é só esta, mas eu creio que caminha para isso. Tem alguns prefeitos, tem o exemplo do prefeito de São Paulo, que está usando muito a iniciativa privada, que isso também vai ajudar bastante, vai impactar bastante na conquista da melhoria da qualidade de vida em algumas ações e alguns projetos do município, na estruturação. Citando o exemplo, hoje eu estive visitando o Green Park, iniciou umas obras lá de ampliação e dimensionamento da rede de captação de águas pluviais, e estive conversando com o proprietário, porque chega um certo momento na via de acesso, que serve toda aquela comunidade, afunila a estrada. Aí eu estava conversando com o proprietário do terreno, e olha que interessante, eu conversando com ele que aquilo é um gargalo que eles vão estar melhorando o asfalto daquela rua, e quando chega naquele determinado espaço, que é na entrada ali, logo na saída da estrada que vai para Tuiuti, entrando à esquerda, eu conversando com ele, ele falou assim para mim, assim, olha, vereador, nenhum vereador nunca veio visitar ou conversar comigo sobre esse assunto, mas ouvindo o senhor aqui, vamos fazer uma coisa, o senhor está observando isto? Eu contribuo com o município, eu abro mão desse espaço aqui, só que tem como o município vir aqui com o equipamento deles, e eu cedo esses 10, 15 metros aqui, uns 3, 4 metros para dentro do meu terreno, e nós deixamos essa via no alinhamento correto, aonde conserta e evita, porque aqui tem acontecido muito acidente. Eu sou muito emotivo com essas coisas, e eu fiquei super feliz. Eu falei para ele, olha, senhor, eu imaginaria que o senhor não ia abrir mão de jeito nenhum, que o senhor não ia estar solidário com a situação, ia ter que fazer um processo lá, ver se ia ter condições de fazer ou não, fazer uma desapropriação ali, ia ter um custo. Eu vou para a prefeitura super feliz com a atitude do senhor, para a gente formalizar isso. Olha que participação bacana desse senhor. Depois, logo em seguida, super pertinente também, eu tive ali no bairro, no Piemonte, no Vina Barolo, e fui ver a qualidade do investimento, e a gente percebe da participação e da contrapartida do município no diálogo com esses empresários, que têm condições de investir também, não só pensar no lucro, e fui ver a qualidade da construção e da implantação daqueles conjuntos
habitacionais. E a gente e nós vamos percebendo que não é só para os ricos, para aqueles que têm uma condições financeiras muito elevada. A gente percebe ali que moram pessoas de renda também mínima e que têm uma qualidade tão considerável naqueles empreendimentos. E o que agrega? Agrega o reconhecimento do empresário, que não só visa o lucro, mas ele possibilita, numa parceria com o município, na contrapartida, e uma contrapartida onde os departamentos, Secretaria de Planejamento, Habitação, o prefeito, aí vem também a condução política, o envolvimento político dos vereadores, de fomentar isso no empresariado de Bragança, porque tem muitas pessoas que têm condições de também investir nas ideias e no projeto e nas necessidades do município. Então, quer dizer, é um momento novo que nós estamos vivendo, onde tem pessoas que não só visam lucro, e você vai ver a qualidade do asfalto, sinalização de solo, de playground, de infraestrutura. Então, se você vai vendo as possibilidades surgindo também, que vai impactar, sim, na melhoria da qualidade de vida da população de Bragança, no aspecto ambiental, econômico do município, de morar bem, de ter qualidade de vida, e que também ajuda, né, esta vontade do empresariado, da iniciativa privada do município, também participar, ou acolher, ou abraçar a ideia de revitalizar uma praça num bairro, né? Isso tudo ajuda no orçamento do município e melhora o aspecto e a qualidade de vida da cidade. Também quero registrar isso, essa avaliação que a gente teve hoje no impacto da melhoria da qualidade visual e da convivência da nossa cidade. Mais alguém se manifestar? Vereador Paulo Mário, por favor. Não, mas é um prazer ter a sua opinião nessa audiência pública. Bem, boa noite a todos, né? Eu não vim de manhã aqui porque tinha outro compromisso. Até combinei com a presidente, ela vinha de manhã e eu vinha de tarde, de noite. Então, por isso que eu não estava presente hoje de manhã. Mas eu escutei atentamente as colocações. E já que fui citado pelo Bruno, né, Bruno? Eu quero começar por você. Eu realmente sou favorável a isto, não tem sombra de dúvida, porque você vai colocar as pessoas, preenche os vazios e está tudo pronto, sai mais barato. Mas eu sou favorável, Bruno, também a dar terreno para as pessoas. Não dar casa. Porque casa, você coloca a pessoa dentro de uma construção que você não tem a qualidade necessária, uma construção que é totalmente despreparada para durar muito tempo. Vamos aos extremos, nem namorar as pessoas podem, porque o vizinho escuta tudo. Sendo franco. Então, diante disso, você dá um terreno com a planta aprovada. A pessoa, devagarzinho, faz um cômodo, 2 cômodos, muda, sai fora do aluguel, o resto ela tem 20, 30 anos para construir e fazer. Então, eu sou amplamente favorável a isso, a terreno. Eu acho que essa é a grande saída da habitação, e não entregar pronto. Não, eu sei, e realmente foi o Nicola que fez, está tudo aí. E hoje o município está sem banco de terra, completamente sem. Zerado. É muito pouco, né? Tem uma sobra que tiver em algum lugar. Então, essa é uma preocupação que nós temos. Com relação à não participação popular, eu não sou tão antigo na casa que nem a Valdênia. Mas o que houve foi o seguinte. As pessoas, no início, realmente participavam muito. Muito. Só que vendia a esperança e logo em seguida se transformava em desesperança. Isto fez com que as pessoas desacreditem na classe política cada vez mais. Não é problema só em Brasília, não é problema em São Paulo, é problema aqui também, e muito. E aqui a gente sente na pele, porque nós estamos muito perto das pessoas, né? Segundo, houve, em certos momentos, invasão de competência. A Valdênia disse que, em
Mauá, eu tive em São Bernardo, quando o executivo faz isso, porque ele tem o poder de ter certeza da sua execução, as pessoas vão. Mas quando o legislativo faz isso, que pode, como o Marcolino disse, ter o veto do executivo, as pessoas não vão, porque já perceberam que o vereador não faz. Ele simplesmente reivindica e representa a população naquele ato. Ele pode lutar por muitas coisas, mas ele não faz a praça, ele não coloca a luz, ele não faz isso. Ele simplesmente faz a reivindicação. É isto que precisa chegar para a população. A quem compete uma coisa e a quem compete a outra coisa. Competência é a maior confusão que as pessoas fazem. Não é só falar, eu vou lá na prefeitura, perguntar para nós, você está na prefeitura? O que ele confunde mais é a competência. Não importa se está na prefeitura, se está aqui, importa que você é vereador, mas ele tem que saber a competência até onde vai. Né? Então, as pessoas desacreditaram em tudo isso. Eu estava aqui na última audiência, do último mandato, e veio uma pessoa e falou assim, eu queria fazer isso, colocar aí, e nós ficamos quietos. Ela insistiu, queria colocar isso, eu falei, tudo bem, nós vamos colocar, mas não quer dizer fazer, porque o prefeito geralmente tem vetado tudo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu falei, não, você está participando de uma audiência, não, eu quero que concretize as minhas coisas. Levantou e foi embora. Né? E com razão, porque não ia ser efetivado o que ela queria de forma nenhuma. E você ser sincero, me parece que assusta as pessoas em certos momentos. Eu não gosto de ser só político, a gente tem que ser sincero também. Né? Não deixar as pessoas... Eu não vendo ilusão de forma nenhuma, nunca vendi ilusão. Então, este é o meu posicionamento da audiência pública. O Botelho chegou aqui 6 horas da tarde, porque pensou que a audiência era 6 horas da tarde. No final, nós fomos comer alguma coisa. Ele falou, vai estar muito lotado lá? O que eu falei para você, Botelho? Não vinha ninguém. Gerson, você é exceção. O Bruno é exceção, mas não vem ninguém. O Ângelo estava aí também, o Ângelo Coraru. O Ângelo ele é funcionário da prefeitura. Então, diante disso, eu falei antecipadamente para ele, né? Nós estamos cumprindo legalidade, sim. E não tem outra forma de cumprir essa legalidade. Né? Então, as pessoas não querem participar. A Valquíria falou um fato importante, que ela fez uma participação eletrônica, né? Alguma participação um pouco maior, mas mesmo assim é muito pouco representatividade. Mas nem através da internet as pessoas querem participar de tudo isso. A Câmara também já fez? Não. Na última que eu coordenei, como presidente da Comissão de Finanças, eu fiz questão de colocar carro de som na rua, colocar anúncio em todas as rádios e ter a panfletagem de toda a cidade, Botelho. Não teve uma casa em Bragança que não recebeu um papel dizendo que ia ter audiência pública. Sabe quantas pessoas vieram, Botelho? 14. Então, se você panfleta 160 mil pessoas para vir 14, é 001. O pessoal não está importante, não está importante. Mas a hora que você trata de um assunto específico, esta casa lota. Até que ele seja discutido e até que ele seja finalizado. Qualquer outro que vem depois já não interessa mais. Então, o que precisa ser feito é uma motivação estudantil. Eu comecei a fazer palestra nas escolas, de todas as escolas em Bragança, explicando o que era legislativo, o que era executivo, como é que funciona a Câmara, a Assembleia, a Câmara Federal e o Senado. Eu saía de casa às 6 horas da manhã, voltava meia-noite. Fiz isso, perdi até a voz, precisei fazer uma cirurgia de tanta... Eu fazia 5, 6 palestras por dia, para ver se eu conseguia... Né? O que eu assisti? Gente namorando, beijando na boca na primeira carteira da escola. Gente no celular fazendo isso aqui. Desanima qualquer um. Por isso que os professores estão do jeito que estão. Cada um pedindo licença, porque não aguenta
fazer esse trabalho que está fazendo com o jovem. Perdeu-se o domínio. Essa é a verdadeira história. A autoridade praticamente não existe, infelizmente. Desculpe estar avançando nesse ponto, mas é um pensamento que eu quero colocar. Por que as pessoas não vêm? Então, em cima de tudo isso, eu tentei um ano inteirinho, Margot. Sabe, o intuito meu não era fazer qualquer coisa na área de política, mas provocar esse interesse. Nesse um ano que eu fiz palestra para mais de 2 mil jovens, um jovem chegou para mim e falou: eu posso entrar no seu partido? Um jovem. Salvou uma alma, vereador. Então, mas é para desanimar, né? Mas é. É que nem eu tinha coluna no Bragança Jornal. Dá vontade, eu sou inseguro pra caramba para escrever. Eu falo, mas na hora que eu vou pôr no papel, eu sou inseguro pra caramba. Então, vai, revisa, volta, mais. Sabe aquele cara assim? Eu fico louco. Eu escrevia no Bragança Jornal toda semana. Sabe quantos e-mails na época era... como é que chama? SMS? Não. Não é SMS, era... cartas, como é que chama? Antes do e-mail era... mandava, eu esqueci o nome. Nenhuma. Então, o que adianta? Sabe que, só que eu escrevia texto. Eu não escrevia fofoquinha. Né? Fofoquinha dá resultado. Opa! Eu falo do Marcolino, o Marcolino fala, pô, aquele desgraçado falou de mim, fala pro Cid. Aí o Cid fala, não, olha, o jornal falou do Marcolino ontem. Aí vai, né? E vira um pandemônio. Agora, texto sobre pensamento sobre a cidade, né? Paulo Mário, eu também fui colunista. Você quer cortar o que eu estou falando? Só um segundinho. Eu também fui colunista e uma oportunidade, uma pessoa chegou para mim e falou assim, puxa vida, eu vi tua coluna. E aí, você gostou? Não li. Ele tinha visto a coluna, não tinha lido a coluna. Viu? Aqui em Bragança, 50% da população lê jornal. Bom, né? Uma única vez por semana. Uma única vez. Desses 50%, 70% lê o Bragança Jornal. Uma única vez. Ou terça ou sábado. 50% da população não quer nem ouvir falar de informação. Só televisão, novela e outras coisas. Né? Então, essas coisas que você faz, né, que deveria ser uma frequência na vida de todo mundo, a informação, fica cada vez mais distante. A internet está ajudando? Está ajudando. Né? Essa pesquisa de internet eu não tenho só de papel, porque eu fazia coluna, fazia informação. Tivemos também o disparo, também no SMS para as pessoas. Não adiantou nada. Não veio ninguém, Valquíria. Né? Então, é um assunto tão importante, é um assunto que vê o futuro, mexe com o futuro das pessoas, com o futuro da cidade, e as pessoas não estão preocupadas. Ela está preocupada, eu sempre faço uma comparação da Igreja Católica com a Igreja Evangélica. Eu não tenho nada contra nenhuma, nem a favor da outra. Eu sou bastante eclético. Né? Então, por que o sucesso da Igreja Evangélica e a Igreja Católica caindo? Porque a Igreja Católica, ela vende o depois. Depois. A Igreja Evangélica vende o amanhã. E o imediatismo passou a se fazer parte do ser humano. 2020, a nossa cidade terá mais evangélicos do que católicos. Exatamente por causa do imediatismo. Né? Então, eu respeito todas elas, mas é isso que está acontecendo. E a Igreja Evangélica também está participando da vida pública do país. E a Igreja Católica se omite nesse fato. Diz que não gosta, embora seja a Igreja Católica quem inventou a política. Porque a Igreja Católica precisava crescer, e qual era a maneira de crescer? Através da política. Bom, isso não tem nada a ver, eu estou me perdendo aqui, contando uma história
Então, eu queria dizer a vocês, o trabalho é cansativo, mas é gratificante, né? Vocês veem tudo que pode vir a acontecer na cidade. Então, vocês que trabalham nessa área têm que se sentir orgulhosos disso. Embora tenham contratempos, né? Eu fui um contratempo à Valquíria os 4 anos passados, né, Valquíria? Mas nem por isso deixo de gostar dela, né? Então, não, porque eu sempre coloco as minhas opiniões e dentro do orçamento onde ela trabalhava, eu fiz várias objeções e várias contestações, né? Eu acho que nenhuma infundada, todas com bastante fundamento, pelo menos na minha análise. Ao Bruno e ao Gerson do seu comparecimento, e agora o senhor aqui, parabéns pela presença. Ao Botelho, que está aguentando nós até agora, né, Botelho? Já trabalhou o dia inteiro e o Botelho falou, o que eu vou falar de mobilidade urbana? Eu falei, peça dinheiro. A sua pasta tem que ter orçamento, né, Botelho? Então, obrigado pela sua presença e a vocês da comissão, parabéns pelo trabalho. E, mais uma vez, eu justifico que não tive de manhã por devido ao compromisso que tinha agendado anteriormente, mas avisei todos vocês. Nós não somos testemunhas, né? Acho que nós somos responsáveis por esses atos aqui. Então, acho que, independente de falar da quantidade, vamos falar da qualidade das pessoas que estão aqui e, principalmente, dessa responsabilidade que estamos assumindo perante o orçamento de mais de 400 milhões. E estamos aqui encerrando a nossa audiência pública. Eu quero justificar a ausência, nesse momento, do Tião do Fórum, o vereador Tião do Fórum, que tem um compromisso previamente agendado. E eu agradeço a presença de todos. Eu passo a palavra ao vereador Sidney Guedes, vice-presidente da Comissão de Finanças, que faça os encerramentos. Gente, muito obrigado da minha parte. Quero aqui, nesse momento, agradecer a presença de todos e de todas, pela participação, pelo pessoal da Secretaria de Finanças, a todos os membros desta comissão. O presidente teve que sair correndo aí, mas é justificável. Ao pessoal da assessoria da Câmara, muito obrigado, a Valdênia, a sua equipe, e todos que nos atenderam nessa noite. Vamos dar por encerrado esta audiência, agradecendo a participação de todos. Não havendo mais manifestações, às 21h11, declaramos encerrada a presente audiência, que tratou do Plano Plurianual para o período de 2018-2021 e também da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018. Está encerrado. Boa noite a todos. Muito obrigado.